Enquanto na virada do século XI para o século XII, a Europa vivia a transição da Alta para a Baixa Idade Média, marcada principalmente pelas cruzadas e o surgimento da peste bubônica, a Ásia vivia um cenário completamente diferente. A Rota da Seda, que trazia os principais produtos do Japão, China, Índia, por toda a Ásia até o Oriente Médio, e consequentemente os burgueses revendiam esses produtos nas principais cidades europeias. Na região da Mongólia, um líder tribal chamado Yetsugai, com a sua esposa Huelun, dariam à luz, mais ou menos por volta de 1155, 1160, a Temujin. Seu filho apresentaria sinais físicos de que ele se tornaria uma pessoa importante, seria um escolhido dos deuses. A Mongólia na época apresentava um cenário político fragmentado. Diversos grupos nômades se espalhavam pelas principais regiões do que hoje é o país. Seja no norte, com grandes campos verdes, seja nas estepes do oeste ou no deserto do Gobi ao sul. Cada grupo tentava impor o seu domínio, exigindo cobrança de impostos e homens para o exército. Essa fragmentação nômade da época fazia com que os líderes tribais precisassem impor a sua vontade e sua autoridade através da força bruta. A violência era a principal ferramenta de imposição da sua vontade. Irredutíveis, os líderes tribais necessitavam não apenas invadir e conquistar, mas derrotar e assassinar os seus inimigos. Yetsugai, após ter vários filhos, inevitavelmente acabaria se tornando vítima da própria ferramenta com a qual exercia sua autoridade sobre os outros grupos. Assassinado, deixou mulher e filhos à própria sorte. O pequeno Temujin, com apenas 8 anos, viu sua situação virar de cabeça para baixo. Se até então ele era visto e respeitado como filho da maior autoridade do grupo, com a morte de seu pai, sua mãe e seus irmãos foram expulsos da região. Abandonados à própria sorte em uma região onde a violência era a principal ferramenta utilizada pela dominação, o pequeno Temujin precisou mostrar a que veio. Seus sinais físicos de que até então ele seria o escolhido efetivamente entraram em ação. Temujin, então, com seus amigos e conhecidos, também renegados por questões políticas ou militares, acabaram tendo que se unir e impor a sua vontade diante desse cenário geográfico e militar. Mesmo que politicamente fraco e sem autoridade, gradativamente passou a agregar outros grupos até então excluídos como ele. As casas na qual eles viviam, conhecidas como girs, e que parte da população da Mongólia vive ainda hoje, eram facilmente desmontadas e remontadas para facilitar sua movimentação em caso de necessidade de fuga ou ampliação do seu império. Temujin daria início a um processo de expansão territorial, desenvolvendo o Império Mongol, que teria continuidade com seu filho Ogodei e com seu neto e bisneto, um dos mais conhecidos, Kublai Khan, tendo um dos maiores impérios que o mundo já viu, saindo da Mongólia, abrangendo toda a Sibéria, sul da Rússia, as portas do leste europeu, todo o Oriente Médio, a Ásia Central e partes da China cairiam sob o domínio do Império Mongol. Yes, smart people, huh? Tendo sido iniciado por Temujin, o Império Mongol cresceu e dominou grande parte do mundo conhecido, não apenas utilizando a violência, mas consequentemente dominando a Rota da Seda.
O nome Temujin provavelmente não é muito conhecido por nós, mas hoje em dia conhecemos o seu apelido, seu título com o qual foi nomeado graças à sua importância e sua força política. Temujin se tornou Gengis Khan, o pai da Mongólia moderna. Gengis Khan em si teria uma vida maravilhosa, invadindo e conquistando diferentes impérios: China, Ásia Central, sul da Rússia, Oriente Médio, e seus descendentes só parariam nas portas de Viena, na Europa. Gengis Khan viveria mais de 70 anos, quando durante uma caça acabaria caindo do cavalo e se ferindo gravemente. Morreu na cama dando conselhos a seus descendentes sobre como guiar o império. De fato, o Império Mongol criaria a chamada Horda de Ouro. Seu projeto inicial, que teve início no século XII, se estenderia até o século XV. Acredita-se que 1 a cada 200 pessoas no mundo possui algum laço genético com Gengis Khan. Isso sem contar seus descendentes e a forma com que eles se espalharam pelo mundo. Durante séculos, Gengis Khan foi respeitado e até hoje é visto como o pai da Mongólia, o criador da identidade mongol. Mesmo durante o regime comunista da Mongólia, que perseguiu e assassinou diversos líderes budistas, por exemplo, e promoveu uma reforma absoluta na história do país, ainda permitiu que Gengis Khan e seus descendentes continuassem sendo vistos como as origens da Mongólia. Um herói muito estudado em todo o mundo, seja por suas técnicas militares, seja por sua política, seja por sua administração. Mongólia e Gengis Khan são sinônimos.
Os guerreiros de Gengis Khan eram hábeis domadores de cavalos. Inclusive, cavalos e Mongólia são praticamente sinônimos. Embora eles não tenham sido os inventores do estribo, foi graças ao domínio dessa ferramenta que o Império Mongol conseguiu se expandir por toda a Ásia Central até as portas da Europa. Imagina-se que o estribo tenha sido criado na Índia, região a qual os mongóis foram praticamente até as portas, assim como Alexandre o Grande. Dessa forma, os soldados de Gengis Khan conseguiam ter as duas mãos livres, e em comparação aos outros exércitos da Ásia Central, Oriente Médio e Europa, onde grande parte dos guerreiros precisavam de pelo menos uma mão na sela. Os soldados mongóis realizavam praticamente tudo sobre o cavalo, desde dormir, muitas vezes, até suas refeições. O grande destaque, de fato, era a habilidade de tanto cavalgar como utilizar o arco e flecha. Imagina-se que um exímio arqueiro mongol era capaz de atirar em torno de 12 flechas por minuto. Isso quer dizer que enquanto a primeira flecha estava chegando ao seu destino, outras 3 já haviam sido lançadas. A geografia da Mongólia sempre foi, desde o início, de extrema importância para o Império Mongol. As estepes asiáticas, o deserto de Gobi ao sul e o Parque Nacional Telerj, que fica a alguns quilômetros da capital Ulaanbaatar, representam um excelente exemplo de como o Império Mongol utilizava a geografia a seu favor. Sendo hábeis cavaleiros, os mongóis desenvolveram um rígido sistema hierárquico dentro do seu exército, divididos em números de 10, enquanto Gengis Khan dava ordem para apenas 10 generais, cada um desses 10 generais repassava as ordens para outros 10 comandantes, que consequentemente repassavam essas ordens para outros 10 subordinados, até consequentemente descerem por toda a pirâmide hierárquica até a tropa e os soldados, efetivamente. Realizando incursões pelo norte da China, os mongóis conseguiram ultrapassar a Grande Muralha. A primeira grande derrota imposta ao poderosíssimo Império Chinês foi gerado pelo exército mongol. Após dar a volta na muralha, cercaram a cidade de Pequim, Beijing, realizando um feito inédito até então. Surpreendendo as autoridades chinesas, foi questão de tempo para que todo o norte da China caísse sob o domínio do Império Mongol. Ásia Central, Oriente Médio, Leste Europeu, Sul da Rússia, não havia uma região que suportasse ou sobrevivesse às invasões e às constantes investidas do exército mongol.